O que fica patente é que frase declarativa serve para anunciar um acontecimento. Vamos contextualizar cá em Angola as frases declarativas, vamos olhar para os nossos jornalistas. O que eles fazem, eles informam-nos. Ao informarem-nos, estão a declarar um acontecimento. Esses acontecimentos são declarativos, estão diante de uma frase declarativa. Podem ser negativas ou afirmativas. Simples como isto, só mesmo aqui na Mogarimbo. Saudações extensivas a todos, Teresa já é o meu nome, professora de língua portuguesa, propriamente aqui na Mogarimbo. Portanto, se ainda não subscreveu, subscreva-se já no nosso canal do YouTube para ter acesso a todos os vídeos. Na semana passada falamos um pouquinho sobre os sinais de pontuação e resumimos bem rápido assim a nossa aula. Espero que tenham gostado e eu gostava mesmo de ver alguns exercícios para ver se vocês estão atentos. Hoje vamos falar sobre os tipos de frases. Bem, para os nossos discursos, por detrás de todo um discurso há uma intenção, e essa intenção é diferenciada em função dos tipos de frase. Para compreendermos os tipos de frases, precisamos do auxílio dos sinais de pontuação. Lembram dos sinais de pontuação? Isso mesmo, falamos na aula passada sobre sinais de pontuação. E vocês vão ver que há uma relação entre essa aula e a aula passada. Então, portanto, fique aí e espero que goste da nossa aula. As frases declarativas são usadas em frases afirmativas e negativas. Por exemplo, deu-se início à matrícula para a língua portuguesa no canal da Mogarimbo. Repara que essa é uma frase afirmativa e também declarativa, porque nós estamos a informar um acontecimento recente. Tal como também podemos transformar essa frase em frase negativa. Não abriram a inscrição ou não abriram a matrícula para o canal da Mogarimbo. A matrícula de língua portuguesa, é só invertermos a frase e estaremos novamente diante de uma frase declarativa. O que fica patente é que frase declarativa serve para anunciar um acontecimento. Vamos contextualizar cá em Angola as frases declarativas, vamos olhar para os nossos jornalistas. O que eles fazem, eles informam-nos. Ao informarem-nos, estão a declarar um acontecimento. Esses acontecimentos são declarativos, estão diante de uma frase declarativas, podem ser negativas ou afirmativas. Simples como isto, só mesmo aqui na Mogarimbo. E no segundo ponto, vamos falar sobre as frases exclamativas. Servem propriamente para expressar um sentimento, admiração, medo, surpresa, sentimentos. São frases exclamativas, servem para expressar um certo sentimento. E claro, como é uma frase exclamativa, nós vamos sempre usar o sinal de exclamação. Lembram? Isso faz parte dos sinais de pontuação, falamos na aula passada. E o sinal de pontuação serve exatamente, ou tem exatamente essa função de expressar sentimentos. Então, quando estamos diante de uma frase exclamativa, lembrem também do exemplo que eu dei na aula passada, quando nós queremos desejar que alguém tenha um bom dia, usamos o sinal de exclamação. Esse sinal de exclamação significa que nós estamos a expressar o nosso sentimento, estamos a desejar, desejamos, expressamos, declaramos, também é uma declaração, que a pessoa tenha um bom dia. Nós estamos a declarar, estamos a expressar e desejamos que a pessoa tenha um bom dia. Ou então eu posso usar também uma outra frase, só para enfatizar melhor o ponto de exclamação. Nani, sabes expressar algum sentimento com a frase exclamativa? Ou com a frase exclamativa? Estou a gostar da aula. Estou a gostar da aula, sim. Ou então, sim, é verdade, estou a gostar da aula. Ele está a exprimir um sentimento. Ou como também pode dizer, estou com fome, também está a exprimir um sentimento. Tudo aquilo que exprime um sentimento de saudade, de medo, tudo isso faz parte
das frases exclamativas. Conseguem me perceber? Eu acho que sim, está bem claro. E agora vamos passar para a frase interrogativa. As frases interrogativas. As frases interrogativas, tal como o nome já diz, remetem-nos a uma pergunta, uma indagação, uma questão, uma dúvida. Mas é mais para a pergunta, tal como diz uma interrogação. Vamos usar a interrogação. Nós aprendemos que o sinal de interrogação serve para fazer uma pergunta. Aprendemos isso na aula passada. Então, se o sinal de interrogação serve para fazer uma pergunta, logo as frases interrogativas servem para perguntas. E são usadas sempre, o sinal de interrogação é usado sempre no final da frase, sempre no final da frase. Não importa em que língua tivermos a usar o sinal de interrogação, é internacional. Eu gosto muito de usar essa frase, é internacional, e vamos sempre usar no final de cada frase. Por exemplo, eu vou usar o exemplo que o Nani deu, ele disse: estou a gostar da aula. Eu posso perguntar: estão a gostar da aula? E vocês verão que o sinal de interrogação aparecerá sempre no final. Estão a gostar da aula? E nunca no início, nunca no meio, sempre no final. É muito simples, vocês só precisam saber que o sinal de interrogação serve para perguntas e usam-se sempre, ou usamos sempre os sinais de interrogação no final de cada frase. Todos esses sinais são usados no final de cada frase. E chegamos à frase imperativa. Bem, cá na frase imperativa, a imperatividade, quando ouvimos falar de algo imperativo, frase imperativa, remete-nos a um pedido, conselho ou uma ordem. Porém, a intencionalidade da frase vai ser diferenciada em função da forma como nos vamos expressar, ok? Tal como eu disse no princípio, o nosso discurso expressa uma intencionalidade. Essa intencionalidade é diferenciada em função dos tipos de frases, e esses tipos de frases são auxiliados pelos sinais de pontuação. Então, cá na frase imperativa não foge muito desse contexto. Eu trouxe um exemplo e vamos compreender melhor sobre o que estamos a falar agora. Por favor, não vá por esse caminho. A forma como me expressei remete-nos a um pedido. Eu estou a pedir que alguém não vá por aquele caminho. Pode ser perigoso, então eu estou a alertar, ok? Pode ser um pedido. Agora eu vou mudar a forma de me expressar e vocês vão perceber que automaticamente o tipo de frase também muda. Já não será simplesmente um pedido. Controlem. Por favor, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. O tom de voz, a forma como me expresso altera completamente o sentido da frase. Já não é um pedido, é uma ordem. Eu estou a ordenar que alguém não vá por aquele caminho. Conseguem me perceber? E agora vamos mudar um pouquinho a frase. Vamos tornar essa frase um conselho. Por favor, não vá por esse caminho. Conseguem perceber a intenção ou a intencionalidade por detrás dessa frase? Então, os sinais de pontuação, o nosso discurso, a nossa intenção a expressar uma frase vai ser diferenciada em função dos sinais de pontuação. Por exemplo, uma frase declarativa é sempre declarativa, mas você vai perceber que é uma frase declarativa em função de como o mensageiro, ou de forma como o receptor é quem recebe, o emissor, assim que está correto, como o emissor vai transmitir essa mensagem. E aí você vai perceber que é uma frase declarativa. A frase interrogativa, idem, você vai perceber em função de como a pessoa expressa.
Quando a pessoa faz uma pergunta, você sabe, mas há também aquelas perguntas afirmativas e muitas vezes não entram os sinais de interrogação porque é uma frase, é uma pergunta afirmativa. Um exemplo, fala o que você sabe sobre língua portuguesa. Dos temas que estudamos, fala o que você aprendeu. Não há um sinal de interrogação, mas ele está a perguntar, está a questionar sobre o que vocês estudaram durante o ano. Então, como tu não viste uma frase de interrogação, um sinal de interrogativo, podes pensar que não te está fazendo uma pergunta. Na verdade, está a questionar. Porém, é uma pergunta afirmativa. Você vai perceber a intenção, a intencionalidade, você vai perceber o tipo de frase em função de como a pessoa se expressa. E o mesmo acontece na frase exclamativa. Nós vamos compreender o tipo de frase, vamos identificar uma dica muito rápida assim para identificarmos os tipos de frase é na expressão da pessoa, a forma como ela se expressa. Vamos olhar a pessoa e prestar atenção ou olhar, sim, prestar atenção no conteúdo, no que essa pessoa nos diz. E eu vou dar exemplo para cada tipo de frase, só para deixar claro tudo o que falamos no princípio. Frase declarativa. Deu início hoje às matrículas de língua portuguesa no canal da Mogarimpo. Reparem que é uma frase informativa. Nós estamos a informar um acontecimento. Logo, estamos diante de uma frase declarativa. Estamos a declarar que abrimos um canal no YouTube, um canal propriamente de língua portuguesa e que a inscrição está a ser feita. Percebam? É uma frase declarativa. Pode ser negativa ou afirmativa. E temos também as frases exclamativas. Por exemplo, eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito dessa profissão. É uma satisfação. É como se eu tivesse a exprimir, é como se eu tivesse a exprimir um sentimento. Estamos diante de uma frase exclamativa. Lembrem, toda a frase exclamativa é toda aquela frase que nos permite expressar um sentimento, saudades, medo, surpresa, admiração. Vocês afinal são os meus alunos. Eu estou diante de uma frase exclamativa. E a interrogativa, tal como eu já disse, quando estamos diante de uma pergunta e o ponto de interrogação é usado sempre no final. Mas também existem perguntas, frases interrogativas negativas. Tu não vais à escola? É uma frase interrogativa negativa. Conseguem me perceber? Em todas essas frases, em todos esses tipos de frases, podem ser usadas na forma negativa ou na forma afirmativa. E sobre a imperativa já falamos. Olha, algo que eu não gostava de me esquecer, algo importante e que eu gostava mesmo de alertar-vos é que existem outros tipos de frases. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar acho que 5 frases. Então eu desafio-vos a pesquisarem sobre essas frases. Na verdade, vão encontrar mais uma frase chamada frase optativa. Sim, frase optativa ou optativas, se preferirem, e deixem nos comentários o que é esse tipo de frase, se vocês gostavam que eu abordasse mais sobre a mesma, e vamos esperar pelos vossos exercícios. Espero que tenham gostado da aula. A professora não falou sobre a frase optativa porque relaciona-se a um tipo de frase que está aqui. Então não adiantava trazer os mesmos exemplos, os mesmos conteúdos. Nós estamos aqui para resumir a aula. Então vocês vão pesquisar sobre a frase optativa e conseguir identificar em que frase ela se enquadra ou em que frase está relacionada a frase optativa. E demos por encerrada a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre formas de frases. O que é isso, formas de frases? As frases têm uma forma. Já falamos sobre os tipos de frases,
falamos sobre os sinais de pontuação. Agora vamos vamos avançar para outra área que na verdade não foge muito e está bem relacionada às aulas anteriores. Vamos falar sobre um pouquinho sobre os tipos, as formas de frases e vamos entender um pouquinho sobre as frases passivas, ativas e se quiser aprender mais sobre as outras frases, deve nos acompanhar, deve continuar a nos seguir nos nossos canais. Eu sou a Teresa João, esse é o canal da Mogarimpo. Espero que tenham gostado da aula e estaremos aqui para mais.